Olá, muito boa noite. O setor elétrico está no fio da navalha. A demanda segue batendo no limite da capacidade de geração de energia. Em janeiro, 11 estados e mais o Distrito Federal sofreram com um grande apagão. Foi preciso, inclusive, importar energia da Argentina por 2 dias consecutivos. O sistema brasileiro não consegue dar conta de garantir o fornecimento, principalmente no horário de pico. A falta de chuvas agrava o problema, já que os reservatórios registram níveis críticos em um sistema que depende 70% da geração hidrelétrica. E quem paga a fatura pela falta de planejamento é você, consumidor. A conta de luz já está mais cara e deverá aumentar ainda mais. Além disso, 6 das 63 distribuidoras do país poderão aplicar reajustes de até 40% nas tarifas. Para discutir a crise energética, recebemos o professor da Universidade de Brasília, Rafael Chaiane, doutor em Engenharia Elétrica. Boa noite, obrigado pela presença, professor. Boa noite. Também recebemos o também engenheiro elétrico, o deputado federal do Democratas da Bahia, José Carlos Aleluia, que é ex-presidente da Chesf, a companhia de hidroelétrica do São Francisco, né, deputado? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é uma alegria estar conversando com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, eu queria dar mais algumas informações também para o telespectador. Os aumentos na conta de luz começam no sistema de bandeiras tarifárias, né? Mal entrou em vigor, agora em janeiro, e já terá um reajuste da taxa extra de 80%. Outro fator é que o brasileiro vai ter que arcar sozinho com a conta do desenvolvimento energético, a chamada CDE, um fundo, né, que tem ajudado o setor elétrico, né, ou melhor, é uma conta, né, uma poupança do desenvolvimento energético, que é um fundo que tem ajudado a cobrir as despesas como luz para todos. O governo repassaria este ano para esse fundo, o CDE, 9 bilhões de reais, mas o Ministério da Fazenda anunciou que não vai repassar mais nada este ano, por causa da contingência aí no orçamento. O orçamento também prevê despesas de quase 26 bilhões de reais para uma receita de apenas 3 bilhões para a área. O consumidor terá que bancar os 23 bilhões desse CDE, desse fundo. Os 23 bilhões sozinhos serão bancados pelo consumidor. Bom, a pergunta é, o governo mudou a regulação do setor e antecipou o fim das concessões de usinas em 2003 porque queria anunciar a redução dos preços aos consumidores, só que os custos estavam aumentando e o tiro saiu pela culatra. Houve um erro de planejamento e, além de pagar os impostos, o consumidor agora terá que pagar a conta do governo, é assim mesmo? Tudo isso que eu disse, está certo ou não? Olha, é evidente que está certo, o governo errou. A presidente da República, ela foi à televisão avisar que a tarifa ia cair, o preço da energia ia cair 20%. E agora ela vai, ao prometer 20% de redução, entregar 70% de acréscimo. Por quê? Porque quando ela deu sinal para o aumento do consumo, ela já deu num período onde havia o risco de faltar energia, um risco de racionamento. E ela passou todo o ano passado produzindo energia a custos exorbitantes. Agora, em fevereiro, o Operador Nacional do Sistema anunciou que o custo da energia nova, como diz o professor, custo marginal, né, professor? Da nova energia gerada, qualquer quilowatt a mais gerado, já passou de R$ 2.000, R$ 2.100. Ou seja, está mais caro gerar energia no Brasil do que fazer economia. E por erro da presidente, o erro do governo, não foi dado sinal para que o consumidor fizesse economia. A energia mais barata, a melhor, a mais limpa, é a energia que se economiza, que se racionaliza. E a presidente proibiu, eu era conselheiro de uma das empresas, sei disso, ela proibiu usar a palavra racionamento ou racionalização, ou seja, ela preferiu a irracionalidade. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um racionamento real, um apagão real, porque a tarifa de ultrapassagem não é nada mais, nada menos do que uma forma de racionar. Mas o ideal seria falar a verdade para o consumidor, chamar o consumidor à responsabilidade para que ele fizesse a redução e nós não tivéssemos que pagar energia a R$ 2.000, ou seja, quase $1.000, no $850 por cada 1.000 kWh. Isso é um crime termodinâmico, é um crime contra o consumidor brasileiro, é um crime contra a economia brasileira. Professor Chaiane, o senhor concorda que houve um erro de planejamento, que além de pagar os impostos, o consumidor terá que arcar aí também com
com essa falta aí de planejamento do governo? Isso, eu entendo. Pagar a conta do governo? Eu concordo com as colocações feitas de que realmente o modelo elétrico brasileiro está se tornando economicamente insustentável. Eu diria que não é exatamente um erro de planejamento. Assim, o Ministério de Minas e Energia tem engenheiros eletricistas, a empresa de planejamento energético tem engenheiros eletricistas, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem 300 engenheiros eletricistas. Só para reforçar aqui, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, foi convidada para participar aqui do debate, mas não retornou aos nossos pedidos, disse que falaria com a gente, mas infelizmente não retornou. Então, só para citar isso, que a ANEEL foi convidada aqui para dar a posição também do governo e da agência, né? A ANEEL está cometendo crime, porque ela recebeu já claros sinais do órgão operador do sistema de que o caminho é o racionamento. E ela não tomou a decisão. Não tomou ainda. Está preferindo gerar energia a mais de R$2.000 por 1.000 kWh. Então, eles podem ser processados de responsabilidade por isso, porque eles não vieram. Professor Chayane, desculpa interromper o senhor, mas só para falar exatamente, para pontuar da ANEEL. Eu entendo que o planejamento do setor elétrico ele ficou ainda no século XX, ainda não caminhou para as novidades que os outros países utilizam. O Brasil é um líder mundial de energia limpa, porque gerava antigamente 90% da energia hidrelétrica, agora ainda tem 70% da hidrelétrica. Então, o modelo de planejamento qualquer, vou construir hidrelétricas e se precisar de um pouco mais de energia, coloco uma pequena térmica. Só que as hidrelétricas mais baratas e mais perto, as maiores já foram construídas. Então, as novas no Amazonas, por exemplo, elas são muito longe, são muito caras. Então, você insiste no modelo de planejamento que pode gastar energia e eu vou construir uma hidrelétrica no Amazonas, vou construir Belo Monte, se precisar construir uma segunda, uma terceira. Tenho um plano de construir 10 hidrelétricas no Amazonas. Só que hoje, no século XXI, ninguém mais aceita esse impacto ambiental. E nós temos um problema sério com Belo Monte, né? Que até agora não saiu do papel justamente por causa do impacto ambiental, dessa briga ambiental, né? Pois é, o governo ele planeja considerando que precisa ter mais hidrelétricas, que são limpas, só que alagando a floresta amazônica. Quer dizer, isso não faz sentido. E fica colocando para o consumidor esse ponto. Ou você aceita um impacto ambiental, ou você não vai ter energia. Que esse ponto realmente não é correto. E aí o consumidor hoje, o que a gente tem? A gente paga uma energia mais cara porque está utilizando energia térmica, que é cara e poluente. Quer dizer, você está agredindo o meio ambiente e ainda pagando uma energia cara. Agora, quando a gente fala de falta de planejamento, eu não quero ser simplista aqui, de achar que o problema é apenas de 4 anos para cá, que o problema começou no governo Dilma. Inclusive, o senhor parece que tem um discurso forte na época do Fernando Henrique Cardoso. Né? Porque, assim, por que o Brasil não se preparou para o aumento do consumo de energia? Por exemplo, a renda das pessoas aumentarem, então elas começam a consumir mais ar-condicionado, aparelhos eletroeletrônicos, né, eletrodomésticos. O governo Fernando Henrique Cardoso também cometeu erro. Eu fiz um discurso muito duro no governo Fernando Henrique, dizendo que o presidente não estava bem informado quando ele atrasou o decreto do racionamento do seu penúltimo ano de governo. Ele atrasou. E atrasou por quê? Porque ele não foi informado. Agora não. Agora a presidente está informada, e eu vou fazer um pronunciamento também dizendo isso, e ela acha que deve correr o risco máximo, que é um absurdo. Porque o professor está correto. O que você tem que buscar é um país que tem uma energia competitiva. Nós hoje não estamos pagando energia cara, é mais um sinal que inviabiliza a nossa indústria. Por exemplo, professor, o setor siderúrgico brasileiro, nos últimos 4 anos, tudo que o mercado cresceu foi atendido pelo suprimento de minério de ferro, de aço da China. Ou seja, a China importa o minério, importa os insumos, mas tem um sistema racional de produção de energia e de aço que ela exporta aço para o Brasil. Quer dizer, esse negócio do setor elétrico está inviabilizando não só o consumidor, mas a economia brasileira. A presidente foi ministra lá no governo Lula, ela continuou os erros do Fernando Henrique e aprofundou. Ela desmontou o que tinha como ministra, depois como chefe do Cadastro Civil e agora como presidente. E o destino vai levar a que ela seja a ministra. Ela foi a ministra que falava contra o apagão, agora vai ser a presidente do apagão. Agora, professor, por que o Brasil não se preparou? Sabia que o ritmo de crescimento do país, a renda do brasileiro ia aumentar, e é aquilo que eu disse, né? Passa a se consumir mais, consumir produtos que consomem energia elétrica. Por que não houve essa consciência, essa preparação? Então, eu entendo que é por conta dessa forma tradicional, ou já do século passado, de planejamento.
Se você ouvir todas as justificativas que apresentam, por que as grandes obras de geração de energia estão atrasadas, por que as linhas de transmissão estão atrasadas, todas 100% falam que é devido à demora no licenciamento ambiental. Quer dizer, essa questão ambiental entrou com um peso muito grande e a parte elétrica ainda continua tentando forçar, não, eu preciso construir elétrica no Amazonas, eu preciso passar uma linha de transmissão e causar um certo dano ambiental, senão não vai ter energia. Quer dizer, devia ter se preparado de uma forma, utilizando novas tecnologias. Quer dizer, o Brasil devia estar inovando, utilizando as fontes alternativas de energia, do qual o deputado é um dos criadores, né, dos estímulos, do Proinfa. Então, por exemplo, se você gerar energia solar no telhado da sua casa, gerar energia elétrica utilizando painéis solares no telhado da sua casa, você consegue gerar energia, você zera a sua conta energeticamente, e você está ajudando o país a crescer. Você está fornecendo energia, mas não tem um estímulo para isso. O governo... Tem estímulo, não tem essa cultura, né? Então, não tem uma cultura e não tem um estímulo econômico. Quer dizer, você vai pagar muito mais caro por uma energia suja, quando o governo poderia estar revertendo, dando um estímulo para você gerar energia na sua casa e ter um rendimento em cima disso.